Saudações, amigo vestibulando! Tudo bem com você? Espero que sim. Seguinte, o tema da nossa aula de hoje é a Cuba de Fidel. Isso mesmo, vamos entender um pouquinho como que foi a participação de Fidel no poder na Revolução Cubana e as consequências dele para a economia de Cuba atual. Seguinte, em 1959, finalzinho da década de 50, eu tenho a Revolução Cubana, ou seja, um movimento popular, um movimento que foi apoiado por boa parte da população, cujo objetivo principal era expulsar do país as elites que só aproveitavam, que só exploravam a população. Tá certo? Nessa época da Revolução Cubana, em 59, caiu do poder Fulgêncio Batista e sobe ao poder Fidel, apoiado pela grande massa da população cubana. O objetivo principal de Fidel Castro era levar ao povo a melhoria da qualidade de vida. Tá certo? Eu tenho que, como consequência da Revolução Cubana, eu tenho uma aproximação de Cuba com a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma aproximação do modelo socialista de desenvolvimento, cujo objetivo principal era o quê? Era levar ao povo uma melhora na qualidade de vida e também aqui, consequências que Fidel implantou na sociedade, como a proibição da propriedade privada, a extinção da propriedade privada e a nacionalização de todas as empresas estrangeiras, todas as transnacionais que tinham no território. Obviamente, os Estados Unidos e tantas outras nações foram contra, principalmente os Estados Unidos, porque é como se fosse o quintal dos Estados Unidos, está na beirada da Flórida ali, a Cuba, que é a maior ilha da América Central, pela sua extrema proximidade com os Estados Unidos, os norte-americanos viram Cuba se tornando socialista como uma ameaça, tanto à sua área de influência, quanto uma ameaça no aspecto econômico e militar. Por quê? Vamos lembrar que aqui em 59 eu estou vivendo um período de Guerra Fria, um período de conflito ideológico, político e militar entre as duas superpotências que saem vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos e a União Soviética, tá certo? Bom, eu separei aqui alguns pontos positivos e negativos da Revolução Cubana para a sociedade, para a economia de Cuba. Veja, por um lado positivo, é conhecido que Cuba tem uma educação, um sistema educacional extremamente eficiente e abrangente para toda a sua população, conseguindo chegar próximo da erradicação do analfabetismo. Cuba tem um sistema de saúde extremamente amplo, que atende boa parte da sua população, inclusive com o programa do médico da família. O que é isso? Um médico que vai até a casa, que vai até a população, vai até onde ele é mais necessário. Um sistema de esportes integrado ao sistema educacional que favorece um desenvolvimento saúde da sua população, das suas crianças. Inclusive com esse incentivo ao esporte, também a música, né? Mas principalmente aqui com o incentivo ao esporte, nós temos que em Cuba a formação de grandes atletas de ponta, tá certo? Mundialmente. Além do que a reforma agrária. Por que eu coloquei aqui a reforma agrária como um ponto positivo? Porque através da reforma agrária, ou seja, através da extinção dos grandes latifúndios improdutivos e da distribuição de terras para o povo, eu tenho consequentemente uma menor incidência de situação de fome, pois todo trabalhador vai ter acesso ao seu pedaço de terra. Lembrando que aqui eu não tenho acesso a um pedaço de terra particular, já que eu não tenho propriedade privada e a terra é um meio de produção. Eu não tenho propriedade privada do meio de produção, mas eu tenho o quê? Um acesso à terra que é do governo que gerencia, que cuida da terra. No entanto, como pontos negativos, eu tenho o quê? Principalmente a partir da década de 90, ali, a partir de 1991, quando eu tenho o declínio da União Soviética, eu tenho também o declínio da economia cubana, que era extremamente dependente da sua protetora União Soviética. Eu tenho um declínio da indústria, eu tenho um país que é extremamente dependente das importações, como fator negativo, é extremamente sério aqui a questão da falta de liberdade de expressão, a falta de democracia, já que eu tenho um governo ditatorial, além do que o embargo econômico que Cuba sofreu pelos Estados Unidos, o que promoveu uma estagnação da sua economia. O que quer dizer isso? Uma economia que está estagnada, uma economia que está parada, que não se desenvolve, consequência do embargo econômico, que é a proibição de comércio
com Cuba. Uma alternativa para essa situação, um país que é extremamente dependente de importações e que exporta apenas produtos agrários com destaque para a cana-de-açúcar, tá certo? O turismo foi uma saída para a economia cubana, já que a maior ilha da América insular, tá certo? E com paisagens paradisíacas, o turismo se mostrou uma alternativa extremamente rentável para a economia e para a população, tá certo? Essa é a nossa dica da Cuba de Fidel. Um abraço, até a próxima e tchau!